Você que pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 12, amém? Doze e 2 Coríntios. Aqui é uma carta de Paulo à igreja de Coríntios. E Paulo diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora, não entendo exatamente, Deus o sabe. Do corpo não sei, mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessa revelação, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei que o Senhor removesse de mim. Entretanto, Ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã, Pai, na tua presença. Pai, nessa manhã nós entramos, Pai, no centro da tua vontade. E clamamos, Pai, para que a tua presença seja real nesse lugar. Para que o Senhor nos governe, nos guie, e para que nada, Senhor, saia do teu controle. Nós estamos aqui para exaltar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Toma o controle, Senhor, dessa reunião. Se aperfeiçoa, Senhor, nessa manhã, na nossa fraqueza. E que de fato nós venhamos sair daqui fortes e corajosos para enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que tu és na nossa vida. Fica à vontade. Amém, meus irmãos? Pode se assentar aplaudindo o Senhor, amém? Essa carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai relatar acerca de uma visão e de uma revelação que ele teve do Senhor. Mas Paulo, ele estava falando dele mesmo. Mas quando ele vai se referir a esse acontecimento, ele se refere como se uma segunda pessoa. Porque Paulo, ele não queria receber aquelas visões para ele mesmo, porque ele não queria se orgulhar daquilo. Porque em certo momento, Paulo se orgulhou disso. E o Senhor colocou nele um espinho na carne, um esbofeteador de Satanás, para que ele se lembrasse todas as vezes que ele quisesse se engrandecer, que era na fraqueza dele que o Senhor faria ele forte. Aleluia. Na nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós passamos por momentos de fraqueza, de angústia, momentos aonde nós queremos até mesmo desistir. Talvez em algum momento da sua caminhada com Deus, você tenha passado por esses processos. Você tenha desejado desistir por alguma coisa. Mas sempre se lembre que quando você está fraco, o Senhor te torna forte. Que é na sua fraqueza que Ele está com você. Porque quando nós não temos ninguém, irmãos, à nossa volta, Ele sempre estará lá. Porque Deus é a nossa força. O nosso socorro bem presente, irmão, na hora da angústia.
Então quando nós estamos angustiados e não vemos saída, nós temos que nos lembrar que nós servimos a um Deus que não importa a situação, não importa a barreira, não importa se nós olhamos e o mar está fechado, Ele abre o mar para a gente passar. Não importa se o mar não se abrir como nós adoramos aqui, Ele nos faz andar por cima. Por isso que nós temos que caminhar com fé e acreditando que não importa a situação, o Senhor sempre estará conosco, aleluia. Porque Paulo era apóstolo de Cristo e ele carregava essa certeza com ele, que o Senhor estava com ele. Paulo, ele sofreu muitas coisas, irmãos, por amor ao Evangelho. Paulo foi apedrejado, Paulo foi perseguido, Paulo 3 vezes naufragou. Paulo passou por muitas experiências, boas e ruins. E na nossa vida, é dessa forma. Nós caminhamos e existem momentos bons e momentos ruins. O problema é que muitas vezes, quando nós passamos por momentos de angústia, a única solução que nós pensamos é em desistir. Mas olhe para o seu irmão e diga: desistir não é uma opção. No versículo 9, Paulo diz: entretanto ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Você consegue entender que quando nós estamos fracos, nós buscamos a Ele? Eu não sei você, mas às vezes nós esperamos por esses momentos. Às vezes você espera passar por alguma dor, que não seja assim. Mas quando mais nós estamos passando por alguma espécie de tribulação, mais nós buscamos a Deus. E Deus está dizendo aqui que quando você passa por essas fraquezas, Ele é a sua força. Ele te faz forte. Ele te fortalece, aleluia. E Ele diz: a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Aleluia. Momentos de fraqueza surgem para nos tornar fortes. Esses momentos de fraqueza, irmãos, eles aparecem na minha e na sua vida para que nós venhamos nos tornar fortes, para que nós venhamos ser fortalecidos pelo Senhor. Porque apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, na sua primeira experiência que ele teve com Deus, na caminho de Damasco, escamas caíram dos seus olhos e ele pôde verdadeiramente entender o propósito. Só acontece comigo essas coisas, aleluia. Para que nós pudéssemos entender o propósito a qual nós fomos chamados, aleluia. E Paulo passou por aquele momento onde as escamas caem dos seus olhos e ele pôde contemplar a glória de Deus. Naquele momento, Paulo, ele vivia totalmente contrário àquilo que Deus tinha para a vida dele. Paulo acreditava numa verdade e seguia ela. Por muito tempo nós agimos dessa maneira. Por quanto tempo nós acreditávamos em uma verdade e seguíamos ela? Mas Paulo, quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele entendeu que nada do que ele viveu outrora importava mais, porque agora ele tinha um propósito para cumprir. Ah, meu irmão, eu não sei o que você passou até aqui, mas mantenha os seus olhos fixos. Mantenha os seus olhos fixos no alvo, que é Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz: largando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, as coisas dessa terra não importam. As riquezas dessa terra não importam. Por quê? Porque nós temos um alvo. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo: ah, eu tenho um alvo, ele estava dizendo: eu quero contemplar a face do meu amado. Então não importa as calúnias, não importa as perseguições, não importa as necessidades, eu irei chegar nesse alvo. Eu e você, meus irmãos, nós temos um alvo. Esse alvo é Cristo. Esse alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Porque através de mim e de você pode acontecer um reboliço em Maniçoba, meus irmãos. Eu não sei se você entende que isso já está acontecendo.
Porque Deus escolhe pessoas improváveis para fazer coisas improváveis, para que todos vejam, foi Deus que fez através da vida deles. Sozinho nós não chegaremos a lugar nenhum. Sozinho nós não estaríamos aqui. Pensa quantas vezes você lutou para chegar até aqui. Quantas vezes você lutou para até mesmo entrar dentro de uma igreja, para aceitar um convite de vir para a igreja. Eu me lembro. Quantas vezes Vanilson insistiu, mas eu esperei passar por um momento de dor, para que eu viesse reconhecer que o Senhor é a minha força. E agora o Vanilson que me chamava, agora me preocupava, porque eu via ele e ele não me chamava mais. Ele me chamava direto e agora eu quero ir para a igreja e não me chama. Vê que tem pessoas que estão esperando apenas o seu convite para estar sentado nessa cadeira. Porque muitos dos que estão aqui vieram a convite de alguém. E saiba que quando Deus nos transforma, irmão, Ele nos transforma para transformar. Aquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo, vê que grande importância teve até os dias de hoje. Porque até os dias de hoje, essas cartas estão edificando a nossa vida. Estão dando destino àquilo que antes já foi começado pelos mártires da igreja, pelos apóstolos. E nós estamos dando continuidade àquilo que o Senhor começou. Aleluia. Porque muitas vezes eu e você passamos por alguns momentos de fragilidade, momentos difíceis. É justamente porque o Senhor Ele quer ver onde está a intenção do meu e do seu coração. Aleluia. Onde verdadeiramente estava a intenção do seu coração. Se era se gloriar naquilo que o Senhor estava fazendo, ou apenas exaltar o nome dele. Sabe, meus irmãos, vai ter dia que Deus vai nos usar de uma forma poderosa. E vai ter dias que não vai acontecer como nós imaginamos. Mas mesmo assim nós temos que permanecer, porque Ele nos chamou. Eu e você, nós temos uma missão, irmão. E o apóstolo Paulo entendia que não importava a situação, a mensagem seria entregue. Nós temos uma mensagem, nós carregamos algo poderoso de Deus. E o apóstolo Paulo, por meio dessas visões e revelações, ele estava trazendo clareza. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve, a carta de Coríntios, é basicamente uma exortação à igreja de Coríntios, para que ela viesse permanecer em Cristo. Na carta de 1 Coríntios, Paulo diz, alguns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, mas Paulo diz, isso não importa, porque um é que planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Quem dá o crescimento é Cristo. Nós estamos aqui e vamos continuar crescendo, porque é Deus que está nesse lugar, e a glória de Deus está repousada sobre nós. Então não é homens que estão fazendo, é o próprio Deus. O que é que nós temos que fazer? Não atrapalhar o que Deus está fazendo, permanecer naquilo que Ele está fazendo. Aleluia. Porque muitas vezes depois de momentos como o apóstolo Paulo, que teve a revelação e visões do Senhor, nós iremos passar por alguma espécie de provação. Quem aqui depois de se converter passou por alguma provação? Só foi eu? Muitos. Porque essas provações é para que nós venhamos permanecer nele. Para que mesmo em meio a dificuldades, nós venhamos reconhecer, eu irei permanecer no Senhor. Porque nós temos uma frase conosco: permanecer é melhor do que impressionar. Vai ter momentos que você vai querer desistir, mas Deus vai te fazer permanecer. Porque sempre que nós vivemos poderoso em Deus, nós iremos passar por alguma espécie de provação. O povo, quando foi liberto do Egito, eles foram para o deserto. E meio ao deserto,
aquilo que nós teríamos que aprender para chegar onde Deus já preparou para nós, irmão. Aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida já está preparado, já está pronto. O que é que nós temos que fazer? Permanecer e ter fé para acessarmos aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia. E entender que a aprovação não é para nos fazer desistir, é para nos fazer mais fortes. Diga assim para o seu irmão: a aprovação é para te tornar mais forte, aleluia. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo diz: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso ser exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia, porque as nossas aflições leves e passageiras para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Aleluia. Por isso que nós não desistimos, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós uma glória eterna. Por isso que nós não paramos, por isso que nós não desistimos. Tem dia que é difícil, tem dia que você não quer vir, tem dia que você quer ficar em casa, tem dia que parece que tudo está desmoronando. Chama dentro de você te diz: aqui não é seu lugar, é lá. O mundo não tem mais nada para nos oferecer, porque nós fomos alcançados por essa glória. Como nós falamos, depois que nós conhecemos a Cristo, nem para desviar mais nós presta, porque há uma glória dentro de nós, há uma chama que não se apaga, a chama não vai se apagar, há um fogo dentro de nós que não se apaga. Quando nós queremos desistir é porque nós estamos olhando para o natural, mas Deus não quer que nós olhemos para aquilo que é visível. Ele quer que nós mantenhamos os nossos olhos naquilo que é eterno. Passe os céus e passe a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Se nós permanecermos na sua palavra, irmão, não há nada que irá nos tirar desse lugar. Não podemos desistir, mas que seja difícil, nós temos que carregar conosco uma convicção: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Quando o Senhor manda Josué conquistar a cidade de Canaã, ele diz: Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Josué, momentos difíceis, você vai passar por momentos difíceis, mas não desanime. Seja forte, seja corajoso, tenha força, porque o Senhor iria entregar a esse, mas essas qualidades somos nós que temos que ter. Somos nós que temos que ser fortes, somos nós que temos que ser corajosos. Nós não podemos desanimar, porque nós temos uma convicção. Convicção é uma certeza inabalável. Nada pode abalar isso. O Senhor está conosco. O Senhor é a minha força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa convicção, irmão, que nós temos que ter. E mesmo as provações, o nosso interior é renovado. Porque sempre que nós passamos por algo, é porque algo nosso tem que ser arrancado. Pensa, toda luta que você enfrentou pode ter sido causada por você mesmo. E por que nós passamos por isso? Para que o Senhor extraia de nós tudo aquilo que não pertence mais a Ele, para que a glória dEle seja manifesta através de nós. Porque às vezes há coisas em nós que nos impedem de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então quando isso é arrancado, nós podemos contemplar
controlar de fato o propósito. Aleluia. E nós temos que entender que as aflições são passageiras, mas produzem uma glória eterna. Jesus já dizia: no mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esconda-me em ti. Não sei se você consegue entender isso. Que os seus momentos de provação não são para te parar, são para que você possa entender que Ele já venceu o mundo e que você também vai vencer. Que isso não é para te parar, é para te levar a uma glória eterna. Irmão, nós cantamos aqui: ah, como eu quero ver o rosto do meu amado e contemplar a sua glória, aleluia. Porque chegará aquele grande dia onde os céus se abrirão e aqueles que perseveraram e não desistiram poderão contemplar a sua glória. Mas para que nós venhamos contemplar isso, nós temos que permanecer. Nós não podemos desistir. Declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode repetir isso comigo? Eu sei em quem eu tenho crido. E as aflições não vão me parar. Os meus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que quando Ele me prometeu, Ele não apenas prometeu, Ele não, Ele e é necessário para que eu possa viver o propósito dEle. Nós temos que carregar conosco essa convicção: o Senhor está conosco. Porque aquilo que nós estamos vendo, irmão, isso aqui é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E é isso que o Senhor está produzindo em mim e em você, um propósito eterno. Porque nós vermos o que ninguém viu é para aqueles que estão dispostos a sofrer o que ninguém sofreu. Se nós queremos ter revelações, visões, fazer o que ninguém fez, viver o que ninguém viveu, nós também temos que estar cientes que nós iremos sofrer o que ninguém sofreu. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quando o Senhor nos confia algo, Ele também espera de nós que nós venhamos permanecer, que nós venhamos estar firmes, mesmo quando dói. O apóstolo Paulo, ele foi pregar em uma cidade, e ele prega naquela cidade e apedrejam ele. E arrancam ele dessa cidade, para que ele não fosse morto. E novamente, depois que ele estava curado, ele volta nessa mesma cidade e começa a proclamar o Evangelho de Deus. Isso é perseverança. E nós não desistimos. Porque aqueles que perseverarem verão a glória de Deus. Aqueles que permanecerem contemplarão a glória de Deus. Paulo viu o que ninguém viu, mas sofreu o que ninguém sofreu. Estevão viu os céus abertos, mas foi o primeiro mártir da história. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele diz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. No momento de dor, no momento de sofrimento, ele pode ver os céus abertos e contemplar a glória de Deus. É no momento de dor, é no momento de aflição, esconda-me em ti, a glória de Deus. Asas do teu amor. É onde está doendo, mas o Senhor está extraindo o melhor de nós. No Getsemane, como a pastora pregou aqui, Jesus estava suando sangue, estava passando pela prensa, no momento de maior aflição. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Ah, Pai, está doendo, estão me perseguindo, estão me caluniando, estou sofrendo, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque o que eu vivi outrora não se compara com a glória que está por vir. Nós veremos muitas pessoas entrando por esse lugar, mais lindo que eu conheço, e você precisando daquilo que eu e você carregamos. Porque
Porque você não desistiu. Porque você permaneceu. Como Michele testemunhou lá no campo. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena perseverar em meio às aflições. Porque se não desistimos, nós veremos a glória de Deus. Eu amo seu nome. Deus é poderoso Mais lindo que eu para fazer tudo aquilo que nos prometeu. Sabe, as aflições muitas vezes tentam anular da nossa mente aquilo que Deus já disse sobre nós. Aquilo que Deus disse que faria na nossa vida. Mas tudo isso é para que nós venhamos carregar conosco uma certeza. Você está repetindo isso, mas é para que nós venhamos sair daqui com a convicção de que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa fortaleza, e que o dia mau não pode nos parar, aleluia. Porque o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna, aleluia. Um dia mau não define o seu futuro, um erro não define quem você é, porque os seus momentos de dor e sofrimento são passageiros, comparado com a glória que está por vir. Há uma glória que está por vir. E essas dores a qual nós passamos, elas nos dão essa certeza, elas nos trazem essa convicção. Porque a nossa dor, ela não é o fim, é a oportunidade de um novo começo. A dor, ela não é o fim, ela é a oportunidade de um novo começo. Porque sempre que nós passamos por um momento de dor, algo nosso é extraído. Algo que diz que no choro há cura. Então muitas vezes quando nós estamos chorando, quando a nossa alma está angustiada, é porque o Senhor está arrancando tudo aquilo que não pertence mais a Ele. Porque sabe o que a nossa fraqueza demonstra? A nossa total dependência de Deus. Que nós precisamos dEle no dia mau, que nós precisamos dEle no dia bom, que nós precisamos dEle em todos os dias da nossa vida. Porque sem Ele, nós nada somos. E ver tudo isso que nós estamos vivendo até hoje, nós reconhecemos que nos momentos de dores, nos momentos de fraqueza, nos momentos de lágrimas, estava antecedendo a glória que estava por vir. Que você está aqui hoje foi parte de lágrimas que foram derramadas nesse altar, de pessoas que choraram, clamaram pela sua vida, para que você estivesse aqui hoje. Os nossos pastores, no começo, eram só eles dois, né? Profetizavam sobre as cadeiras. E hoje você está sentado numa cadeira dessa que foi profetizada. Nós vemos com isso que toda lágrima ela vale a pena, que todo sofrimento é passageiro, comparado com a glória que está por vir. E sabe, isso às vezes pode parecer loucura, mas o apóstolo Paulo diz: é loucura para aqueles que perecem, porém para aqueles que estão salvos é o poder de Deus. Nós estarmos aqui é a manifestação clara do poder de Deus, daquilo que por nós mesmos nós não poderíamos fazer, mas foi Deus que fez. Foi Deus que preparou esse momento para que você estivesse aqui. Pensa onde você estaria, irmão? Virada de ano, Natal. Nós estaríamos em qualquer lugar, menos aqui. Falando por mim, aleluia. Mas hoje eu não me vejo em outro lugar a não ser na presença de Deus. Eu não consigo mais imaginar algo a não ser o propósito de Deus na minha vida. Sabendo disso, é fácil? Não é, irmão. Não é fácil, aleluia. Mas Jesus, Ele não nos dá um fardo que nós não possamos carregar. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo,
que é suave e leve, que não lhes acrescenta dor. Quando está pesado, quando está doendo, porque tem algo que não é de Deus em nós, aleluia. Porque até mesmo Jesus já disse: o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Meu jugo é leve e o meu fardo é suave, aleluia. Então é essa convicção, irmão, que nós temos que ter, aleluia. Porque a nossa força vem do Senhor. Em Salmos 20, versículo 7, vai dizer: alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Nós confiamos no Senhor, irmão. Então, quando a nossa confiança e a nossa dependência está totalmente nele, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, porque para nós seguirmos a Cristo, irmão, nós temos que largar tudo que é nosso. Nós temos que deixar tudo para trás. Para quê? Para que nós possamos viver sem pendências o propósito que Ele tem para nós. Pois é melhor o sofrimento do Cristo, com Cristo, do que o poder sem Ele. É melhor nós sofrermos ao lado de Cristo, do que termos qualquer poder sem Ele. Porque em meio ao sofrimento dele, nós lemos aqui, Ele derrama do seu poder. Então quando nós suportamos sofrer por Cristo, nós manifestamos o seu poder, aleluia. Porque muitas vezes é nos momentos de vulnerabilidade, de fraqueza, que nós descobrimos quem está ao nosso lado, quem fica, quem sai. Muitas vezes quando nós estamos fracos, às vezes o Senhor extrai coisas de nós. Às vezes vai ser pessoas, coisas, lugares. Por quê? Porque muitas vezes isso está nos roubando de Deus. E para que nós venhamos permanecer nele, às vezes é necessário que muitas coisas que nos custem sejam arrancadas. Porque muitas vezes na nossa fraqueza nós seremos perseguidos, nós seremos ofendidos, mas em tudo isso somos bem-aventurados, aleluia. Porque em Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado, irmão, se você sofre injustiça por causa da justiça de Deus, por conta que você pregou o Evangelho, por conta que agora você não bebe mais, não bebe, virou crente. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você que sofre perseguição por o nome de Deus. Porque para nós está preparada uma glória que está por vir, aleluia. Porque se passamos por tudo isso e suportamos, nós somos fortalecidos. Nós passamos por muitos processos para chegar até aqui. E com isso nós nos alegramos, aleluia. Porque Paulo diz: eu sou feliz nas minhas perseguições, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, porque isso está nos antecedendo a glória que está por vir. Porque se não desanimarmos, nós iremos herdar um reino inabalável. Porque se está difícil, persevere, permaneça, não desista, aleluia. Porque independente da situação, Mateus 24 nos assegura: aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. Aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. Isso é poderoso. Então, quando estiver difícil, lembre-se: eu tenho que permanecer. Porque aqueles que permanecerem serão salvos. E qual é a nossa maior esperança se não formos passarmos uma eternidade com o Senhor? Essa tem que ser a nossa maior esperança, de passarmos uma eternidade ao lado dele. Porque muitas vezes nós estamos em busca de algo nessa terra que é passageiro, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Aquilo que Deus tem para nós não é passageiro, é eterno. E o que nos garante a nossa salvação? A nossa permanência. Está difícil? Permaneça. Aleluia. Está fraco? Permaneça. Está sem saber o que fazer? Permaneça. Porque a nova Canaã está te esperando.
Aqueles que não desistirem. Há uma Canaã, irmão, nos esperando. Pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém tu, olha assim para o teu irmão, porém tu não será atingido. Ai, irmão, as coisas ao nosso lado podem estar desmoronando, mas lembre-se, é na sua fraqueza que ele se faz forte. Se coloque de pé em nome de